Então vamos lá. Hoje eu gostaria de falar de como nós podemos gerar relatórios em background e mesmo assim ficar dando feedback para o usuário ali na tela, lá no front-end, do que está acontecendo. Está preparando, tá a informação, está gerando um link, quando gera o link, entrega o link, o cara faz o download, então dar o feedback do processo de geração do relatório. Imagine você com a seguinte situação. Você tem ali uma funcionalidade que você tem que fazer, você tem que gerar um CSV, um PDF, um Excel, e você tem que gerar isso de um volume de informações que é relativamente grande. Então, o que é comum o pessoal fazer? Para não atrapalhar a experiência ali da API, é pegar essas informações necessárias, faz a requisição para a API, pega as informações necessárias para gerar o relatório, publica numa fila de mensageria, aí vai ser SQS, RabbitMQ, você pode, se estiver usando Node, Redis, com Bool, e do outro lado você tem uma aplicação, um processo, um job, um worker, um consumer, que vai consumir essa mensagem e vai fazer o processo para você de gerar o relatório. Só que às vezes você está pondo o usuário para esperar, porque a sua feature, a sua funcionalidade, a pessoa pega e fala, tem como regra dar feedback para a pessoa, como fazer isso. Então aí entraria, por exemplo, o WebSocket, porque como você tem que dar algo real time para a pessoa, então conforme for passando por cada processo ali da geração do relatório, ou qualquer outro processo em background, você publica mensagens dos status do que está acontecendo na geração daquele relatório. E com isso, essa mensagem chega para o servidor publica isso para o cliente do WebSocket que está conectado, que seria o browser ali daquele usuário que gerou o relatório. E com isso você consegue ali, por exemplo, a aplicação React, pegar esse status e mudar o estado do componente, dando ali um feedback do que está acontecendo na geração do relatório. Eu falei de WebSocket. O que seria o WebSocket? Se você está trabalhando com API, você está trabalhando com HTTP. O que acontece? O HTTP, você faz uma requisição, o servidor responde, é fechada aquela conexão. Então, toda vez que você faz uma requisição, abre uma conexão ali, porque querendo ou não, se for fazer uma comunicação com o seu servidor, você tem uma série de protocolos que você passa e um deles seria o TCP. Então, resumindo, você faz a requisição HTTP. Você faz a requisição, então abre uma conexão, o servidor responde, fecha a conexão, você pegou a resposta e põe ali, muda o estado. Daria para se fazer assim, ficar fazendo consulta no banco de dados, fazendo para pegar o status? Daria. Porém, num cenário, numa aplicação grande, imagina a quantidade de requisições que você faria para coletar esse tipo de feedback. A cada 5 segundos eu fico batendo na API, mas isso é uma pessoa. Imagine 1.000 pessoas fazendo isso, 10.000. Aqui eu falei relatório, mas pode ser outro cenário, você tem que dar feedback. Você pode ter uma sobrecarga na sua API. Mas a API escala, beleza? Escala. Mas e o banco, será que escala? Então, sim, talvez para esse cenário que você tem que dar feedback, vamos falar, praticamente em tempo real, o WebSocket é o mais adequado. Por quê? O que o WebSocket vai fazer diferente do HTTP? O cliente, no caso o browser ali do cara, a aplicação vai fazer uma conexão com o servidor e vai criar um canal de comunicação. Esse canal de comunicação ali, tanto o cliente pode pedir, mas também pode ouvir mensagens que o servidor envia. Então, cliente e servidor podem receber ou enviar mensagem, diferente do HTTP, que só o cliente envia e o servidor só responde. Então, o servidor pode mandar uma mensagem e você pode estar no cliente, ali no caso, a aplicação React, escutando. O WebSocket cria esse canal de comunicação em cima do protocolo TCP.
É o protocolo TCP que faz esse controle. TCP vem de Transmission Control Protocol, que é o controle da transmissão dos dados. Então, o WebSocket vai conseguir te dar esse poder, porque imagine, quando nós está gerando relatório, igual eu expliquei, eu dou feedback, eu vou enviando feedbacks dos status para o servidor entregar isso ali para o cliente, para evitar aquelas várias requisições para ficar buscando status ali do processo. Então, para fazer o servidor responder e para dar essa resposta em tempo real, o WebSocket é adequado. Falando um pouco do TCP, ele é um protocolo onde o cliente, você vai ter um cliente e um servidor, eles vão se conectar, então o cliente vai pedir para se conectar, esse processo seria o processo de handshake. Se conectou com sucesso, é criado aquele canal de comunicação. O TCP, o que ele vai fazer? E por que ele é interessante principalmente para aplicações de chat, coisas que tem que dar feedback real time, mas que tem que manter a ordem. Como assim manter a ordem? Imagine que eu envio uma mensagem Olá Mundo 1. Aí eu envio outra mensagem Olá Mundo 2. Você quer manter essa ordem. Se você não usa o TCP, você vai ter problema com ordem. Por exemplo, o TCP vai pegar os dados que você está trafegando, vai quebrar em pacotes, ordenando esses pacotes ali. Então, para entregar as informações de forma ordenada, o primeiro que enviou é o primeiro que vai, vamos falar assim, vai ser processado. Outro detalhe, se ocorrer alguma falha de envio de alguma informação, ele retenta enviar. Então, ele é interessante para quando você tem cenário de real time e você precisa garantir uma ordem. É diferente, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque você tem o UDP. O UDP ele já não tem esse processo de handshake e ele não tem essa ordem de entrega das informações. O que ele ganha? Ele é mais rápido comparado ao TCP, porque o TCP tem que fazer o processo de ordenar, quebrar em pacotes, se tiver um erro, enviar. Então o UDP, um cenário do que eu já li, ele é muito aplicado para jogos, por exemplo, jogos online, onde você tem que dar um feedback muito rápido em milissegundos. Então, não tem problema se perder um pacote de dados. Não é que não tem problema, mas é melhor se perder um pacote de dados que deixar lento, ou a resposta ser lenta. Perca esse pacote, mas continue entregando o resto. Não importa a ordem, só entrega as informações o mais rápido possível e o cliente reproduz o que tem que ser reproduzido. Então, por isso, em aplicações web aqui, você vai utilizar muito o TCP, mais especificamente o TCP, mas com WebSocket, que está em cima do TCP. E quando eu falo protocolo, nada mais é que um conjunto de regras de comunicação. Eu falei TCP, mas é TCP/IP, porque você tem um cliente comunicando com um servidor que tem um IP. O IP seria como o endereço de uma casa ou de telefone de uma pessoa. Bem, falei do cenário, expliquei por que o WebSocket, um pouco do protocolo que o WebSocket implementa, o protocolo usado por baixo do WebSocket, um pouquinho do TCP que eu sei, e agora eu vou mostrar o código. Primeiro, apresentar a aplicação, que é um exemplo simples, onde eu faço o quê? Clico em Generate Report CSV. Esse cara, quando eu clicar nele, vou pegar aqui, vamos lá, vamos ver aqui, vou fazer um negócio aqui. Recordei de algo. Esqueci de levantar o regs. Importante. O que eu fiz? Para simplificar, eu coloquei o código tudo em um único repositório. Back-end, front-end. O back-end, o que acontece? Não estava funcionando pelo seguinte fato. Eu preciso do Redis. Como eu expliquei, o Redis eu estou usando aqui como fila de mensageria. Como é que você consegue fazer isso com ele? Existe uma biblioteca chamada Bool que cuida de quando você chama um método para adicionar uma mensagem à fila, ele estrutura o Redis
para permitir trabalhar no modelo de fila. Então aqui eu consegui criar o Reddit, que eu não tinha criado. Não tinha levantado ele, melhor dizendo. Agora eu creio que nós vamos conseguir trabalhar. Vamos ver aqui. Olha lá, Report Status. Iniciando, preparando relatório, gerando o link do relatório. Aí tem um link. Aí é um CSV. Beleza. Aí eu faço o download do CSV. Você vê que eu deixei de propósito o console log com as etapas. E você vai perceber o que eu faço aqui. Você está vendo esse report? Aqui tem o quantity lines, que eu forcei essa quantidade. Você tem um report ID. No código, começando do front-end aqui, o que acontece? Simplesmente eu criei tudo aqui, o use effect. Então, quando ele está dessa forma, ele é como se fosse o component de mount, que é a antiga versão do React, quando você trabalhava com classes. Então, renderizou, depois de renderizar o componente, faz isso aqui. O que ele faz? Inicia o WebSocket init. Ele cria uma ele cria uma conexão com o servidor de WebSocket para mim. No caso, meu WebSocket está implementado em Node, com Socket.io. Aqui é um variável de ambiente, dá para mostrar. Seria o endereço do servidor, que é esse, localhost 3000. E essa parte é importante para evitar deixar abertas as conexões. Imagine que você tem uma aplicação maior. Você fez o que você fez, você saiu desse componente e foi para outro. Então ele fez um mount, ele desmontou o componente. Então quando eu desmontar o componente, eu desconecto do WebSocket. Eu seto como null, porque eu estou usando a ideia de singleton. Por quê? Se eu fizesse toda vez um init aqui, eu ia estar criando uma nova conexão. E isso tem um custo. Quanto mais eu crio conexões, isso tem um custo. Então, quanto mais conexões eu crio, eu estou alocando recurso ali do servidor. Cara, o servidor está mantendo essa conexão. Então, se eu não estou usando, se eu não estou usando, eu estou abrindo essa conexão que é inútil. E às vezes, dependendo do cenário, você pode sobrecarregar seu servidor. Se tiver muitas interações com o WebSocket. Então, para esse cliente, dessa forma que eu criei ela fora do exported, e eu verificar, tá nulo, que é o caso aqui, o undefined, instancia. Agora, se ela tiver valor, eu nem instancio. Quer dizer que eu já tenho um cliente WebSocket para eu interagir com o servidor. E assim ouvir, mandar instruções para ele. Beleza. Aqui eu tenho um listen, o que ele faz? Esse on nada mais é que você passa um string que é um evento e você tem um data. O data, esse callback aqui, é uma função que vai ser executada. Você vai entender ela melhor aqui. Generate Report CSV. O que eu faço aqui? Eu faço a aquisição HTTP, ela me retorna uma resposta com os dados. Esses dados são esses aqui que você está vendo. Eu uso principalmente esse Report ID. Por quê? Ele é interessante para mim. Porque eu monto o evento em cima disso. Então, eu crio no meu WebSocket, eu falo assim, WebSocket, é para você ouvir evento chamado status underline generation report underline aquele ID. Por que isso? Porque não é, aqui eu pus um cenário que tem um único relatório, mas imagine que você tem uma lista você quer fazer uma lista de relatórios. Então você vai ter vários status ali de diferentes relatórios. Então você pode gerar uma confusão. Um está gerando um link, aí do nada vem um status de iniciando. Então pode gerar uma confusão com o cliente. Então, por isso eu pus aqui para o Report ID, porque aí eu estou ouvindo o evento do status de geração daquele relatório. Se tiver um outro, aí tem um outro evento ouvindo. E aquele callback é nada mais que isso aqui, que recebe os dados. E aqui eu estou setando o status do relatório. O que está acontecendo? Ele está iniciando, está preparando o link. Beleza, ver esse link report, na minha lógica, explica o quê? Olha, finalizou a geração do relatório. Então, exibe o link e seta como no status report, porque para não exibir mais.
E por que isso é importante? Aqui eu faço, ó, se o status report tiver um valor, aparece essa seção aqui. Se tem link report, aparece essa seção aqui para fazer o download. Aí tem um href aqui com link e download. Beleza. Falei isso. A requisição HTTP aqui é peça rota generate report, generate-reports-csv. Ela nada mais é que vai chegar aqui, vai fazer uma requisição para essa rota aqui na API. O que eu faço aqui? Eu uso esse UID para gerar um identificador único e com isso eu pego essa variável chamada GenerateReportSSVQ e dou um add e essas informações aqui, o report ID e quantidade de linhas. Aqui, se eu não estou enganado, é 1 milhão de linhas. Beleza. E eu retorno o response aqui, tá? Esperando a geração da fila. E o report ID, que é o ID que eu gerei. Esse cara aqui é importante falar. Lembra do bool que eu mencionei? Aqui tá ele, ó. O bool, quando eu faço o require bool, ele tem uma instância do objeto queue. Eu faço new queue, aqui eu passo o nome da fila, que aqui está na variável de ambiente, ela chama GenerateReportSSV. Você poderia dar o nome se quisesse. E você tem o process env Redis URL, que seria a URL de conexão para o banco de dados Redis, porque o bool usa o Redis para armazenar os dados e fazer a fila. Com isso eu tenho uma instância, e essa instância tem um método add, que permite eu publicar, publicar objetos, no caso os objetos aqui são as mensagens, as informações, para a fila. E eu vou guardar isso no Redis, e do outro lado, beleza, publiquei, retornei a resposta, que é aquilo que eu mostrei. Aí vai criar o evento o cliente no front-end, o cliente de WebSocket no front-end vai agora criar um evento que vai ficar escutando esse report ID. Enquanto isso, eu tenho a parte que consome e gera o relatório. O que ele faz? Eu também tenho que trabalhar com chamar o bool aqui, só que agora eu chamo o bool, a mesma coisa aqui, só que agora depois eu passo para esse sleep, eu tenho o método process. O que o método process faz? Ele vai processar, ele vai consumir aquela mensagem que está no Redis, que foi adicionada, e processar. E esse process recebe uma função. Essa função tem job e done. O done é uma função que quando você chama ela, fala, ó, tá feito, foi processado aquele job. Se ocorrer um erro antes, simplesmente ele não finaliza. Então a mensagem se mantém lá e se tiver configurada a regra de retry no bool, ele vai retentar processar. Até onde eu me recordo. O job, os dados da mensagem que eu pus aqui, eles vão ser adicionados nessa propriedade data aqui. Então por isso job data. Esse sleep aqui é o que acontece. Como eu estou gerando um CSV que não consulta nada, o CSV, eu estou gerando ele aqui na mão, é muito rápido, mesmo com um milhão de linhas no CSV. Então, eu criei esse sleep, que é o que? Uma promise, eu set timeout falando, ó, espera segundos vezes 1000, eu estou em milissegundos. Então, espera 2 segundos. Aí eu faço o await, como é uma promise, tudo que tiver abaixo vai esperar essa promise ser resolvida para continuar. Seria uma forma de você fazer um sleep com um node ali. Às vezes você quer fazer um teste, você pode fazer isso. Isso apenas para fim didático aqui de explicar ou se for fazer um teste. Não faça isso. No cenário real, vai consultar a banco de dados, já vai ter a lentidão normal. Então, pegue e não faça isso. Mas aí dorme, dá o feedback que está iniciando. Dorme, dá o feedback, está preparando relatório. Dorme, gerando relatório. Aí o que eu faço aqui? Eu tenho um header, porque o CSV, a primeira linha, seria o header, os campos que cada coluna vai representar, vou falar assim, separado por vírgula. E aí o loop aqui eu estou criando. Eu estou falando first name, índice, para criar dinâmico, para não ficar duplicado. Até aqui, e separo por vírgula, que é como o CSV trabalha. No final,
eu pego a variável lines, atribuo header, faço uma quebra de linha e ponho as linhas que foram geradas aqui. Durmo, de novo, faço a geração do relatório e durmo aqui, dormi aqui, gerando o link, aqui durmo novamente, para dar deixar mais lento, e aqui eu uso o FS, o File System, por quê? Eu poderia usar um S3? Sim, mas a ideia aqui é focar, né, na seguinte problema. Como eu dou feedback para o usuário de um processo em background? Beleza, aí por isso eu não fui para o S3. Recomendo o S3 para você ou qualquer outro serviço de storage. Estou falando do S3 porque eu conheço, para fazer esse armazenamento. Porque quando você armazena em disco, você fica muito dependente do lugar que armazenou. O S3 não. Você tem um link que você consegue acessar de qualquer aplicação sua. Imagina, você faz o armazenamento, sua aplicação que está é o job que está consumindo o Redis ali com o Bull, está na máquina 1, a API está na máquina 2. E dessa forma aqui, você está escrevendo em disco na máquina que está processando os relatórios, na máquina 1. Só que a API vai tentar acessar e não vai conseguir. Mas então, resumindo, num cenário de produção, use algum serviço de storage, você não ter esse problema. Mas aqui eu escrevo num diretório chamado report, com o ID do report, que é um ID, e eu uso o ID para evitar a duplicidade. Recomendo usar a mesma ideia de UID para quando você guardar em qualquer serviço de storage, porque aí um relatório do cliente X não afeta o relatório do cliente Y. Beleza, salvei. Emito esse link. Ah, Thiago, de onde você tirou esse link? Agora vamos voltar para esse cara aqui, ó. Se você já viu um pouco do Express, você vai perceber que o Express tem como você passar isso aqui, ó. Aqui eu estou falando, olha, eu vou ter uma rota chamada Reports e aqui eu estou falando Express Static. Eu vou definir um diretório estático, no caso o Reports. Então o Express vai, assim como um Apache, um Nginx, ele vai servir arquivos estáticos. Não recomendo servidores mais adequados para isso, é Nginx e Apache. Ou, por exemplo, quando você tem arquivos estáticos, você tem um CDN para servir isso para você, porque dessa forma aqui, no cenário real, eu estaria gerando uma competição, vamos falar assim. O meu servidor, que é minha API, também está servindo arquivo estático. Então, separar isso e também vai depender também da sua demanda. Tenho que garantir a API sempre entregar o melhor possível. Quando eu falo melhor possível, experiência do usuário mais rápido possível. Talvez você entregar isso para um CDN que ele faz melhor, porque ele vai cachear aquele conteúdo que nunca muda. Aqui não. Ele sempre vai fazer o processamento todas as vezes, que não é interessante. O relatório não vai mudar, então você pode cachear para evitar ficar sobrecarregando a API, por exemplo, deixando o CDN entregar isso, que ele faz melhor, porque ele posiciona aquele conteúdo em vários servidores no mundo e baseado na sua região ele busca no servidor mais próximo, então tem esses benefícios do CDN. Mas aqui por praticidade eu fiz isso, então Aí surgiu esse link, porque aí quando eu faço o endereço da API /reports e passo o nome.csv, ele vai vir aqui dentro de reports, vai pegar o relatório, aquela UID.csv e vai entregar o link. E quando eu clico, por exemplo, aqui, eu estou fazendo o download, o servidor Express está me servindo isso. Então, com isso, eu fiz todo o fluxo aqui de como seria um relatório. Thiago, eu tenho, por exemplo, meu usuário pode gerar vários relatórios. Eu tenho que dar um feedback, eu posso ter vários usuários ali gerando relatório. Você poderia fazer, por exemplo, aqui que eu consigo pensar no momento, em vez de report ID, você ter user ID. Exemplo. E o que acontece? Como você vai ficar ouvindo os status de quando você vai ficar ouvindo os status de geração dos relatórios daquele usuário, ele vai vir com o Report ID, você consegue estruturar
seu status report, em vez de você receber uma string, você passa a ter algo como isso aqui, ó. Seria o report, a chave seria a ID do relatório e aqui seria a mensagem. Com isso você poderia ter uma lista, em vez de só um status, você teria uma lista com o status de cada relatório. Teria uma forma de você fazer isso. Porque às vezes o cara está gerando, sei lá, final do mês está gerando relatório de folha de sei lá, horas que o cara pagou, horas que o cara trabalhou. Então, de vários funcionários. Então, seria uma forma, por exemplo, que eu consigo pensar aqui, tá? Então, tem esse ponto. Ou você tem outros relatórios. O cara vai gerar um relatório financeiro, relatório financeiro do mês anterior. Então, para um sobrescrever o outro, põe o user ID e faz essa estrutura aqui que eu falei para você. Então, você teria o report ID 2 e teria o status dele. Beleza. Aí na verificação aqui você verificaria se o status report tem alguma chave dentro dele ali. Por exemplo, object keys, que retorna um array. Aí você colocaria um length maior que 0. Se for maior que 0 é porque tem algum relatório sendo gerado ali, está retornando status para você. Depois que acabasse, removia ele, para evitar ficar aparecendo aquela seção desnecessária. E o link, a mesma ideia também. Seria um objeto, onde teria a chave seria o report ID e o valor seria o link. Seria um exemplo. Ah, Thiago, falou, mostrou, mas e a parte do WebSocket? Uma coisa importante que eu não mostrei aqui. Socket emit. Aqui, no meu job, eu também tenho um socket client. Por quê? O job é um processo à parte. Então, ele é um client que eu instancio aqui o I/O aqui, que representa o WebSocket, com o URL do servidor. Com isso, ele faz o handshake, se conecta e gera o objeto socket. E o socket tem um emit. O emit, eu estou emitindo esse evento aqui chamado Status Generation Report. Manda os dados e o status. Isso aqui, igual eu expliquei, o cliente emite um evento, o servidor recebe. Como ele recebe? Aí entra a parte do WebSocket aqui. Aqui, eu criei o servidor de WebSocket. Aqui é um evento chamado que o servidor de WebSocket vai ficar ouvindo toda vez que uma pessoa se conectar. Um cliente se conectou, eu faço o quê? Socket, que representa aquele cliente que se conectou. No caso, meu job, uma aplicação React do usuário Joãozinho, uma aplicação React, aquela aplicação React do usuário Maria, viraria um socket. E esse on nada mais é que está escutando. Ele está escutando esse mesmo evento aqui que eu estou emitindo. Então, quando ele está escutando aqui, ele recebe essas informações e eu chamo esse cara aqui. Por que eu não posso... Eu fiz o teste disso. Por que eu não chamo socket emit? Ele não funciona. Ele não dá o status ele não dá o feedback do status de geração do relatório para o cliente lá no React. Então, por isso eu tenho que chamar o I/O, que é a instância do servidor de WebSocket. O servidor de WebSocket vai lá e fala assim, emite esse status. Aí entra aquela parte do Data Report ID. Aí, lá no front-end, tem um WebSocket ouvindo esse mesmo relatório, o relatório de D1, por exemplo. Então, eu vou emitindo aqui e emite essas informações. Aí o cliente, como o servidor emitiu essa informação, o cliente pode estar interessado, estar escutando, no caso o listen aqui, esse evento, aí ele vai e recebe. Se tivesse outros clientes escutando, também receberiam. Então, com isso, eu vou dando feedback. Lembrando, se fosse usuário, eu teria que ter um user ID aqui. Se fosse o cenário que eu expliquei de um usuário gerando vários relatórios. Aí, se em vez de ser o Report ID, seria Status Generation Report daquele usuário.
o nome do evento você muda conforme você precisa, lembrando que aí você tem que mudar nos lugares que emite, não só os lugares que escuta também. E assim vai chegar lá para o cliente com aquela ID de usuário que está ouvindo, que quer saber o status do relatório dele. Então, com isso, eu acho que fecha aqui o código, explicando. Eu vou deixar o link do código do repositório na descrição do vídeo. Se surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar sem problema. Lembrando, eu acho que é interessante mostrar isso daqui. O que é isso? Eu fechei o negócio aqui. Isso aqui nada mais é que vamos falar assim, o diagrama de arquitetura. Como vai funcionar o fluxo com os componentes e como eles se interagem ali na aplicação para essa funcionalidade. Você ali, esse Hector seria o Joãozinho, a Maria, você que está interagindo. Você tem seu front-end React. O que seu front-end React faz? Ele envia uma requisição para gerar esse CSV para a API. A API publica essas informações para a fila, que é o Redis com Bool. Aí tem um processo de uma aplicação Node que vai estar escutando essa fila, que começa a processar. O que ela faz? Conforme for fazendo o procedimento, ela vai enviando essas informações de status de geração do CSV de WebSocket para a API. A API também não só é um servidor HTTP, mas é um servidor de WebSocket. Então, quando ele recebe, aí entra nessa parte aqui. Quando a API, quando eu estou emitindo o job emite essa informação para a API, nada mais é que esse trecho de código aqui. Esse é o dado que eu recebo do job. E ele vai e emite isso para o front-end, que é o quê? Que é essa parte aqui, ó. A API a API envia informações do status de geração do CSV para o front-end, onde aí muda o status lá no front-end e o cliente vê o que está acontecendo. Então, em resumo, é isso. Eu acho que eu consegui mostrar o que tinha que ser mostrado. E com isso eu creio que deu para entender a ideia da geração do CSV. Deixa eu ver aqui, vamos fazer mais um. Se eu não tiver quebrado ele. Ó. Deixa eu ver um negócio aqui. Terminal. Deixa eu só fechar aqui. Tá. Bem, eu acho que com isso nós terminamos aqui. Vou esperar os 2 segundos. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Me recordei de algo. Vou mexer nos caras aqui, ó. Git, checkout. Vamos ver se agora vai. Git status. Git checkout. Beleza. Com isso eu vou levantar o servidor novamente. Aqui eu vou também rodar. Beleza. Agora eu vou recarregar a página. Beleza, se conectou. Vamos ver aqui, vai demorar um pouquinho. Olha lá, gerou. Com isso ele gerou, está gerando o relatório. Uma coisa importante aqui que eu acho que é interessante ter no job, como o job ele também se conecta. Deixa eu pegar o job aqui. Não. O job ele cria uma conexão com o servidor de WebSocket. Você vai ter que criar algo tipo assim, ó. Se eu não me engano, tem um evento chamado Disconnect para verificar se foi desconectado. Se foi desconectado, você tem que restartar seu job, porque o que vai acontecer? Ele vai gerar o relatório, mas como aquele socket foi desconectado, ele não vai conseguir mandar os feedbacks para o servidor de WebSocket. Então você tem que restartar o processo para você conseguir criar uma nova instância, uma nova conexão com o servidor de WebSocket, porque foi perdida. No exemplo aqui, eu restartei o servidor, por exemplo. Você tem que restartar o processo para ele reconectar. Conseguiu reconectar, beleza. Aí sim vai conseguir gerar o relatório corretamente. Então você tem que ter esse cuidado aqui. Acho que é isso.
Espero ter ajudado a todos e qualquer coisa pode escrever as dúvidas no comentário. Até a próxima.